Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fim de tarde, a gente saiu do trabalho agora há pouco, mas a gente veio gravar esse vídeo aqui para vocês, que é justamente sobre trabalho. A gente vai contar um pouco sobre os nossos trabalhos aqui em Portugal, como que a gente conseguiu cada um desses trabalhos e quais foram eles. E gente, lembrando que essa é a nossa experiência, não quer dizer que você vai chegar, vai fazer as mesmas coisas que a gente, vai ter tanto sucesso quanto, ou vai, sei lá, vai ficar pior, vai ficar melhor. Só estamos contando aqui a nossa história, esperamos conseguir ajudar vocês, explicando um pouco a nossa trajetória e como que a gente conquistou as coisas aqui. E eu acho esse vídeo importante porque muita gente chega aqui no canal e não sabe um pouco da nossa história, então a gente vai resumir tudo aqui. A gente está há 1 ano e 8 meses aqui em Portugal, não é? E a gente chegou em setembro de 2022. A gente ficou 1 mês aqui sem trabalho, mas é porque a gente não estava procurando, foi problema de casa, e aí setembro, outubro a gente começou a procurar. Logo a gente entrou para nossa casa, acho que foi final de setembro. Bem finalzinho de setembro mesmo, então no início de setembro, de outubro a gente começou a procurar. E aí a gente entrava nos sites, mandava currículo e o primeiro a arranjar o trabalho foi o Thales. Primeiro consegui um trabalho em fábrica, mas era um trabalho assim não muito interessante, porque na verdade que tinha uma máquina lá que manipulava as portas de carro e essa máquina estava avariada. E aí eles estavam contratando pessoas para substituir a máquina, que era um trabalho assim bem braçal, você tinha que carregar a porta de carro o dia inteiro. E não aguentei o trabalho, fiquei lá, foi 2 dias, e sair realmente era impossível, assim, era uma dor horrível nas costas, chega um momento que a mão começava a falhar, mas logo eu tinha percebido que no ambiente que eu estava ali, eu estava na linha de montagem ali de carros, e eu via que tinha muita gente que tinham trabalhos realmente que eram trabalhos, empregos assim, só que eu estava ali num lugar substituindo uma máquina, e aí falei, isso aqui não dá para continuar a fazer, não vai ser saudável. Então logo eu saí fora e comecei a procurar outra coisa. E lá atrás a gente até falou isso, deu essa dica, e a gente dá novamente, quando a gente chega a gente está desesperado e quer achar qualquer trabalho, mas esse em específico na descrição tava lá que tinha que ter, como que era? Robustez física. Gente, tem isso daí, sério, de verdade, tem que realmente ter. E eu lembro na época que você comentou que quando você chegou e ela viu a sua carinha, falou assim, você não vai aguentar. E realmente, você não aguentou. E aí falou assim, tá, sai, bora pra outro. E a gente tava com foco em achar trabalho em fábrica. Então a gente tava indo nas agências de emprego. Indo não, a gente tava meio que ligando e colocando pelo site. Só que a gente decidiu mudar a estratégia. Falou assim, não, a gente quer rápido, então a gente vai começar a ir lá pessoalmente. Acabou que a gente chegou na Randstad, foi a Randstad que a gente chegou, e estavam dando fichas lá para entrar numa fábrica. Foi uma sorte ali na hora que estavam distribuindo ficha, e a gente preencheu, logo marcou a entrevista, a gente foi e entrou para trabalhar juntos numa fábrica na linha de produção. Era uma linha que fabricava bancos, e a gente tava na mesma linha, no mesmo horário, foi na parte da tarde, normalmente, quando você coloca que tem disponibilidade para o turno da tarde. Por turnos. Para todos os turnos é melhor, quando você não tem um horário assim. Eu não quero um horário central. Às vezes pergunto se você tem disponibilidade para turnos rotativos. Acabou que a fábrica que a gente entrou não tinha turnos rotativos, o que a gente acha melhor também. É melhor ficar, por exemplo, só num horário, ou seja, ou das 6 da manhã até as 2h30 da tarde, ou das 2h30 da tarde até meia-noite, ou de meia-noite até 6h30 da manhã. Lá geralmente é assim, na fábrica que a gente começou a trabalhar, e acho que ficava melhor. Aqui geralmente as fábricas da nossa região fazem o turno noturno fixo, e os turnos da tarde e da manhã ficam rotativos, e aí cada semana você faz um turno diferente, se você ficar nesses 2 turnos. Pra gente deu super certo essa questão de turnos. E só voltando um pouco, a gente ficou desempregado, assim, no momento que a gente começou a procurar trabalho, foram só 2 semanas, mas sei que muita gente fala, então tranquilo, não preciso ter reserva nenhuma porque em 2 semanas eu vou ter trabalho. Não isso foi a nossa experiência, a gente já viu muitas pessoas que se mudaram para a mesma região que a gente e ficaram uns bons meses, assim, sei lá, 2 meses procurando trabalho.
A gente deu bastante sorte nisso e a gente, sei lá, tenta passar dica de, gente, insiste com as agências de trabalho. A gente já fez um vídeo aqui mostrando como que a gente montou nosso currículo, explicando para vocês como montar o currículo assim, para ficar mais atrativo. Mas não contem com a nossa experiência como uma verdade absoluta. A gente reconhece que a gente teve muita sorte nisso, porque depois que a gente entrou nessa fábrica, a gente viu que as fábricas simplesmente pararam de pegar, porque como a Brenda falou, foi em outubro, e aí já começou o inverno, e no inverno as coisas desanimam de um jeito assim absurdo. O Thales falou que a gente tem um vídeo aqui ensinando como fazer o currículo. Acho bem interessante, porque muita gente fica perguntando como que faz, como que coloca. É um currículo bem simples, a gente já coloca as documentações que tem, enfim. E no nosso caso, por exemplo, a gente sempre falava que era engenheiro, mas para procurar esses trabalhos, vou procurar trabalho em fábrica, eu faço meu currículo para vaga. Eu não colocava minha formação, colocava ali só que eu tinha o secundário, que é o ensino médio, colocava minhas experiências que não tinha muito a ver com engenharia. Para conseguir a vaga, eu tinha que fazer meu currículo de acordo com a vaga. E eu esquecia todo o resto, esquece. É muito erro, eu vejo gente com um currículo de páginas, com várias experiências. Não, eles querem coisas simples e principalmente pessoas que não... Coisas que fazem sentido para aquela vaga. Por exemplo, você tem um diploma superior e vai trabalhar aqui na restauração. Não vale a pena você colocar que você tem o seu diploma superior. Você não vai usar naquele trabalho, então não tem por que colocar. Por exemplo, o meu, no caso, era na engenharia de produção, ou seja, tem tudo a ver com fábrica, e eu não botei o meu diploma para poder me candidatar a uma vaga de operador. Por que eles iriam contratar um operador com credencial para ser engenheiro? Então, não fazia sentido, e sigam esse raciocínio. Se não faz sentido, não coloquem. Só coloquem a sua experiência profissional aí na sua área, se fazer sentido para aquela vaga. Mas mais sobre isso de vaga e currículo a gente fala no outro vídeo. Se vocês estão procurando mais sobre isso, confiram um outro vídeo, tá bom? Mas é igual, a gente falou aqui que não colocou, mas não quer dizer que a gente escondeu. Lá, quando a gente assinou o contrato, estava lá dentro. Isso daqui não era segredo para ninguém, falava para todo mundo, até porque a engenharia do Thales, eu queria falar para todo mundo que era engenheiro de produção. E para ele já não fazia diferença. Depois você vê que tem várias pessoas com várias formações ali na linha e isso não vai fazer demitir você, depois que você já está lá dentro, lógico. E, bom, a gente ficou ali na linha de produção. Eu fiquei exatamente 3 meses, porque eu não parei de mandar currículo para minha área, porque assim, eu quero estar aqui trabalhando, ganhando dinheiro, mas eu quero buscar coisas na minha área. E eu comecei a procurar, e eu procurava muito no Net Empregos, consegui um número de entrevistas consideráveis, eu sou engenheira civil, mas aí foi em dezembro, sei lá, dia 15, eu fiz entrevista, e foi uma entrevista péssima, falei, nossa, eu odiei, nem sei se eu vou passar, e passei. E era sobre compras, na parte de compras, não era exatamente na construção mesmo, na civil, mas era setor de compras de uma construtora. Era setor de compras de uma construtora. Não tinha experiência, mas quiseram me colocar lá, fui fazer o teste. Isso foi, então eu fiquei 3 meses na fábrica e esse foi o meu segundo trabalho. Já saí da fábrica e fui logo para a empresa. Não me adaptei para o trabalho, passei por diversos problemas que a gente postou aqui no canal, mas resumindo, continuei, eu saí e fiquei desempregada. Foi isso. E aí, enquanto isso, Thales estava lá na fábrica ainda. E assim que ela saiu, eu já aplicava para vagas que apareciam na engenharia lá da fábrica que eu estava trabalhando e me chamaram para uma entrevista para um cargo de engenheiro na fábrica que eu estava trabalhando. Acabou que deu tudo certo nessa entrevista, gostaram da minha experiência, o fato de eu já estar trabalhando ali na fábrica, a minha experiência no Brasil, e resolveram me contratar. Então, logo no final de janeiro, começo de fevereiro, começo de fevereiro de 2023, eu comecei como engenheiro de produto na fábrica que eu trabalhava. É uma área, assim, só por alto, mais ligada na parte do produto. Eu tinha mais formação e experiência para processos, mas enfim, cada empresa divide de um jeito a engenharia e eles gostaram da experiência. Eu também gostei bastante do cargo que eu estou até hoje, inclusive,
e deu super certo, comecei lá. E aí o Thales, enquanto era de operador, foi para engenheiro na mesma fábrica, eu estava lá no setor de compra, saí, e depois estava procurando emprego. Falei, não, vou procurar na minha área e também vou procurar em qualquer outra área. Acabou que eu fui na ADECO, eu entrei no site da ADECO, me candidatei numa vaga lá, e aí eu já fui mais esperta, já peguei o telefone, liguei direto e perguntei quem que estava responsável por aquela vaga naquela fábrica, porque eu já tinha uma ideia de qual fábrica que era, e aí já me direcionaram para a pessoa, eu fiz entrevista e me chamaram para trabalhar e eu não fui. Neguei. Por quê? Porque depois eu também fiz entrevista para minha área e passei. Foi pelo Net Empregos, da minha área. Você vê, os de fábrica foi tudo por agência. Foi sempre agência. Sempre agência que me chamava, eu entrava e eu candidatava no site e liguei também. Mas o meu foi pelo Net Empregos e foi isso. Fiz entrevista, logo já comecei, 2 dias depois. E nossa experiência foi essa. O Thales, se não tivesse sido o primeiro emprego, você teria ficado só no seu primeiro emprego aqui em Portugal, né? Só mudou de cargo. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, e até acho que é mais assim, a minha experiência, porque, por exemplo, para a área de indústria aqui na região de Viseu é bem fraquinho. Entrevista de emprego na minha área eu não tive nenhuma. Foi só realmente a fábrica que eu estava trabalhando que eu fiz uma entrevista e eles me deram essa oportunidade. Mas assim, vagas que apareciam para eu aplicar era uma ou outra, nunca chamava para entrevista. E a gente sempre olha em outras regiões que tem o mesmo valor de arrendamento do que aqui em Viseu. Tem muito mais vaga para a indústria e para civil também, que é a área da Brenda. Aqui em Viseu tem algumas vagas para a área de engenharia civil, mas a gente, pelo menos na nossa área, a gente não observa assim, o custo-benefício valer tanto a pena. Por isso que a gente sempre fala, as pessoas sempre falam, não sei o que, tá falando mal de Viseu. Mas é isso, foi a nossa experiência. A gente reconhece até hoje que foi assim, uma sorte absurda eu ter conseguido na empresa que eu estava. Foi estar no lugar certo na hora certa, porque eu não encontrei mais nenhuma entrevista. Às vezes, até hoje, de curiosidade, eu procuro novas vagas aqui e nunca tem nada na minha área. Tem algumas fábricas aqui, mas eu não sei se é tanta fábrica, se não tem muita rotatividade. Mas nunca tem vaga. Então, a gente, sim, teve bastante sorte, a gente procurou bastante, isso não quer dizer que a gente não procurou. A gente mandava uma quantidade absurda de currículo. Eu mandava para fora da minha área, eu falava assim, pelo menos no Brasil, engenharia de produção é muito genérico, assim, você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, eu mandava para qualquer coisa, era comercial, enfim, qualquer tipo de cargo eu estava mandando. A Brenda era todo dia, toda semana, ela mandava para várias empresas. Eu mandava, por exemplo, a gente fazia procurava as empresas da região na nossa área e essas empresas poderiam não estar contratando, que a gente enviava um e-mail se apresentando com o nosso currículo, falando que estava à disposição. Isso nunca deu certo, mas a gente fazia só para mostrar o tanto que a gente corria atrás. Então isso não é sorte. Você falou de sorte, o seu pode ter sido, porque eu levei muito mal na cara, tá? Principalmente você foi bem sorte. Eu fiz entrevistas, mas era assim também. Como eu falei, tem umas 3 ou 4 grandes empresas aqui. E essas não é sempre que tá lá a vaga disponível. Então tem as pequenas. E eu ia lá para conversar, às vezes você conversava de cara a cara com o dono. E a minha experiência não batia muito com o que queria. E o salário também não era lá essas coisas, mas eu não estava escolhendo coisa de salário, não. Só queria a oportunidade para eu ganhar experiência. Mas estava difícil, e também porque eu sou mulher. Estava reparando, é difícil achar mulher nessa parte que eu ainda estava querendo, né? A parte de direção de obra, de estar na obra. Porque eu odiei mesmo a parte de compras, não queria ficar naquilo, e eu falei, se for nisso, eu não quero, trabalho de outra coisa, eu não vou ficar trabalhando nisso de compras, não. Vou trabalhar na parte da engenharia civil, na direção de obras, e foi. E hoje eu tô na parte da direção, e eu sou a única mulher lá.
nessa parte de direção. Tem mulheres na empresa, mas não é nessa parte. Então, vamos ver também o futuro, porque eu nunca vi lá nos registros pessoas passadas que tinha mulher lá, não é. Eu sou a primeira mulher, e eu sou brasileira, sou imigrante. Tinha outros brasileiros lá na empresa? Teve outro, tem bastante brasileiro, homem brasileiro, mas mulher não tem. Teve um engenheiro brasileiro também, mas mulher não tinha. No meu caso, na engenharia das fábricas, eu nunca conheci nenhum brasileiro aqui, é sempre português. É uma parte que acho que os brasileiros ainda não... mas o brasileiro que estava lá, ele tem passaporte também. Então é um... A família dele é daqui, ele é... Tipo, só que ele tem passaporte. Não, a família dele... Sei lá, uma parte da família dele tá aqui, tá morando aqui, por isso que ele tá morando aqui. Então, outra coisa também, que assim, a gente podia estar no lugar certo, na hora certa, mandado 1000 currículos, corrido atrás ou não. A questão é que a gente estava com a documentação sobre a nossa profissão na mão. Então, a gente tinha ali conversa, tinha como, sabe, conseguir a vaga e não só tinha um sonho e estava mandando. Não, a gente estava preparado para aquilo e por isso que a gente não desistiu até conseguir. Não só a documentação sobre a nossa área, que na nossa área tem como a gente agilizar tudo ainda estando no Brasil, e acho que de outras áreas também, questão de reconhecimento de diploma. A gente vê muita gente que espera chegar aqui em Portugal para começar a correr atrás disso. É uma coisa que tem como você correr atrás ainda estando no Brasil. Então as pessoas têm que vir preparadas até nesse âmbito, mesmo que... Aconteceu muito com a gente. A gente olhava vídeos no YouTube, procurava pessoas e todo mundo falava, não, que imigrante chega aqui, vai trabalhar em fábrica, vai trabalhar na restauração e vai ganhar esse salário. E a gente veio um pouco fixado com isso também, de não, a gente vai chegar e vai trabalhar nisso. Depois que a gente começou não, depois não, né? Antes a gente já estava assim, vamos trabalhar com isso, mas a gente vai se preparar caso surja oportunidade. Então foi isso que a gente fez. A gente não estava conformado com aquilo, né? Não, a gente vai de qualquer forma e vamos trabalhar de qualquer coisa porque a gente tem que ganhar dinheiro. Sim, mas desde o primeiro momento... Vamos ficar preparados, tanto que eu vim com uma carteirinha da ordem daqui de Portugal já desde o Brasil para, assim, tá na mão. Tem vaga aqui, ó, tem, não quer, né? E na nossa experiência, além dessa questão da documentação acadêmica, é interessante você já ter também autorização de residência para essas vagas. Não vão fazer uma manifestação de interesse para você, para entrar nesse ramo. A gente já viu até algumas pessoas que conseguiram, assim, com manifestação de interesse, vagas assim, de nível superior, mas geralmente você tem que estar já com a residência, então quem vem com visto de procura de trabalho sempre está mais um pouco à frente. Nessa questão de documentação, na nossa época não tinha isso, mas a gente veio como estudante, já tirou a residência, então foi um caminho que era o que a gente tinha na época e foi assim que a gente conseguiu já ter toda a documentação assim que fosse necessário. Essa era a nossa estratégia, assim. Você chegar numa entrevista e você ter que pedir para aceitarem a sua manifestação de interesse, aceitarem ou que você não tem uma manifestação de interesse, que você não tem documento, e depois aceitarem uma faculdade que você fez no Brasil, que não está nem validada aqui, que não tem nenhum órgão português reconhecendo aquilo, isso é bem complicado, te deixa numa situação muito ruim na hora de procurar emprego na sua área. Então é isso, gente. Até para ter sorte, você tem que estar bem preparado. Então, dá trabalho ter sorte. Às vezes a nossa sorte dá trabalho. E a nossa trajetória foi essa. Acho que até um pouco curta, mas ainda bem. A gente tem 1 ano e 8 meses aqui. Eu já estou nessa empresa há 1 ano e 3 meses. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido. E ainda bem, porque eu não descansei até conseguir. Foi literalmente isso. Eu não descansava, era todo dia mapeando empresas, vendo vagas e não desistindo. Obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Espero que tenham gostado desse resumo da nossa história. Às vezes a gente traz tantos assuntos aqui e é tanta gente nova chegando no canal que a gente... Às vezes as pessoas não veem os vídeos antigos, então acho bom deixar de novo um resumo da nossa história aqui e que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.